Dando continuidade à nossa série de estudos sobre a Igreja de Jesus, nesse episódio nós vamos ver que a Bíblia menciona a Igreja em duas perspectivas, né? Na perspectiva universal, né, como corpo de Cristo, um só corpo, uma só fé, proveniente de toda língua, raça e nação, cuja cabeça é Jesus, né? Ainda nessa perspectiva, a Igreja de Cristo também é comparada como noiva e como família de Deus. E a Bíblia menciona também a Igreja na perspectiva de suas expressões físicas na Terra, né? Grupos de pessoas que se reúnem em determinado lugar para exercer, né, a sua parte da função da Igreja como corpo. Então, algumas vezes a gente vê assim falando sobre a igreja que está em determinado lugar, ou a igreja que se reúne na casa de alguém, ou ainda a Assembleia dos Santos, né? Algumas versões de tradução da Bíblia, inclusive, diferencia colocando I maiúsculo quando se refere à igreja no sentido universal, né? Corpo, e I minúsculo quando se refere às expressões físicas da igreja na terra, né? E quando Jesus anunciou a Pedro que iria edificar a sua igreja sobre ele mesmo, que é a rocha, a perspectiva ali era justamente a igreja na sua forma universal, né? De corpo de Cristo, única e verdadeira, que só Jesus conhece, né? Por completo. E na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo afirma que a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, Cristo é o cabeça, a cabeça, né? A igreja é o corpo. E então aqui também a gente vê a igreja nessa perspectiva única, universal. Já na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele escreve o seguinte àqueles irmãos: queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. E ainda no livro de Atos, capítulo 14, verso 23, o autor conta que em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então, nesses dois textos que eu li, né, Carta aos Coríntios e Atos, eles fazem menção das igrejas como diversas expressões da Igreja de Cristo, né, que estão estabelecidas nos diversos lugares, em muitos lugares do mundo, né, as pessoas se reunindo nas igrejas estabelecidas em bairros, nas cidades, etc. Então nós vemos que a partir dos Atos dos Apóstolos, a Igreja de Jesus passou a se expressar em muitos lugares, começando em Jerusalém e atendendo à recomendação do Senhor da Igreja, né, que é Jesus. Depois de Jerusalém, a Igreja foi se espalhando e se estendendo pela Judeia, Samaria, Ásia, Europa, né? Chegou ao Ocidente e continua também se estendendo até chegar aos confins da terra. Para quê? Para cumprir a grande comissão que Jesus designou, de levar o evangelho do reino até os confins da terra, ensinando e fazendo discípulos, né? Como está registrado em Mateus, capítulo 28, versos de 18 a 20. Você pode conferir. Essa tarefa ela é feita através das expressões da Igreja de Jesus na Terra. Bem, dito isso, nós vamos começar agora a nos aprofundar, né, nessas duas perspectivas, tá? Para compreender bem cada uma delas. A Igreja no sentido universal e a Igreja, que no caso é com I maiúsculo, né, vamos dizer, e depois, posteriormente, as expressões das igrejas, né? Igrejas com I minúsculo. Vamos começar então pela perspectiva universal. A Bíblia menciona a igreja
única, né? Em diversas passagens, assim, fazendo algumas comparações, tá? E essas comparações são muito importantes para nós compreendermos a essência da igreja e a sua conexão, né, com Jesus, com a terra e com os céus. Então, como eu já falei anteriormente, né, muitas vezes ela é chamada de corpo de Cristo, de noiva de Cristo, família de Deus, tá? Então, nós vamos entender, compreender bem cada uma dessas menções aí. Vamos ver primeiramente a igreja sendo comparada a um corpo humano. Como já citado antes ali, eu falei, né, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 23, repetindo aqui, a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então, a mente desse corpo é Jesus. Portanto, nós que pertencemos ao corpo de Cristo, podemos afirmar que temos a mente de Cristo. E em 1 Coríntios 2,16, Paulo explica o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se estamos em Cristo, ligados ao corpo, somos dirigidos pela mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. E na carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo explica também o funcionamento do corpo, né? De como que esse corpo funciona. Analogamente, como no corpo humano, há diversas partes com suas respectivas funções, a igreja, como corpo, também possui diversos membros, cada um com sua respectiva função, de acordo com os dons espirituais que cada membro recebe do Senhor. E assim como no corpo humano também tudo precisa funcionar bem, em equilíbrio, né, para que o corpo se mantenha saudável e ativo. Assim também na igreja, como corpo de Cristo, cada membro precisa exercer sua função de forma eficaz e em harmonia com os demais membros do corpo. Sabemos que a mente é quem controla, né, todas as funções mecânicas do corpo humano. Analogamente, para o corpo de Cristo funcionar corretamente em harmonia, é necessário que cada membro esteja sendo direcionado pela mente de Cristo. E é interessante nós refletirmos que, assim como o corpo humano nasce na forma de um bebê e vai crescendo, aprendendo, amadurecendo até tornar-se pessoa adulta, assim também funciona, né, na Igreja de Jesus, porque ela é composta de pessoas que se entregam a Jesus e se arrependem dos seus pecados, nascem de novo, nascem da água e do Espírito. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte na sua primeira carta, capítulo 2, versos de 1 a 3. Portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes, por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Por que isso? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Ao contrário, nós somos pecadores. O Senhor Jesus deu a sua vida por pecadores. No entanto, quando nós recebemos Jesus, na nossa vida, começamos um processo de aperfeiçoamento, pela graça de Jesus tão somente, não porque merecemos. Então, ligados ao corpo de Cristo, nós vamos aprendendo, experimentando, crescendo e amadurecendo, até chegarmos à condição de nos tornarmos parecidos com o nosso Mestre Jesus. Essa é a nossa meta pessoal, ou tem de ser, né? Então, não faz sentido alguém dizer assim: quando eu for uma pessoa melhor, né, aí eu recebo Jesus na minha vida. Eu acho que ainda não estou preparada para isso. Isso não faz o menor sentido. Ora, se você entendeu que é pecador e que Jesus é o único que pode nos perdoar e nos salvar do domínio do pecado, você precisa correr para Ele imediatamente, se entregar a Jesus, ser ligado ao corpo e começar o processo de transformação de vida. Ou seja, nascer de novo, se tornar criança diante de Jesus, receber o Espírito Santo que vai te ajudar a aprender de Jesus, mais e mais, a praticar, né, o que Ele ensinou.
Sem dúvida nenhuma que as igrejas, como expressão do corpo na terra, têm também a função de ensinar os novatos, digamos assim, aqueles que estão chegando, né, as crianças, para serem recebidos como parte do corpo, membro do corpo, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, o aprendizado ele vai vir como? Com a comunhão com os irmãos e, sobretudo, com a comunhão com Deus. Nos momentos a sós com Deus que todos nós precisamos, em espírito, na leitura da palavra, meditação da palavra, na oração, na súplica, na conversa, no relacionamento com Deus, né? E na medida em que crescemos e amadurecemos, nós podemos receber então o alimento sólido da palavra. Podemos também ensinar outros, fazer discípulos, cumprir a grande comissão. É esse o processo que todos nós precisamos passar, todos nós que pertencemos ao corpo de Cristo. Agora, é interessante que uns amadurecem mais rápido do que outros. A gente pode constatar isso. Porque tudo depende da entrega, né? De como que você, do potencial que você entrega para Deus, né? Da comunhão que você tem, do exercício da fé, né? Do dar lugar à mente de Cristo, ao Espírito de Cristo e assim por diante. E é muito bom quando temos sede e fome de Deus. Muitas vezes, as situações difíceis que passamos na vida, no nosso caminhar, na nossa jornada, acaba fazendo com que nós nos aproximemos mais de Deus. Temos sede, fome dele, precisamos dele. E isso é bom, porque assim nós passamos a buscar mais e mais, com mais frequência, o alimento na palavra e na comunhão com Deus, na oração sincera, humilde, intencional, né? E aí a gente vai se fortalecendo cada vez mais. Então reflita sobre isso, né? Você que ouve essa mensagem. A Igreja de Jesus como corpo de Cristo, tendo a mente de Cristo e vivendo por Ele e para Ele. Imagine você pertencendo, né? Você como parte também desse corpo, pertencendo a essa igreja. Como você está se saindo, né? Está amadurecendo ou está estagnado? Está crescendo ou parou no tempo, né? Se estiver estagnado, raquítico, você realmente precisa de ajuda, precisa de se apegar mais ao corpo, dar mais lugar à mente de Cristo, à cabeça que é Cristo. O remédio é esse e tem que ser em dose alta, passar mais tempo com Deus. E se fizer isso de coração, não como algum padrão religioso, não, mas buscando realmente o relacionamento com o Senhor Jesus, sabe? Sujeitando-se a Ele e resistindo às obras da carne, né? Muitas vezes aquela natureza de pecado quer tomar lugar novamente, dominar novamente a nossa vida, mas temos que resistir a isso e dar lugar ao Espírito. A palavra de Deus garante que se fizermos assim, aí sim a gente cresce e vai se sentindo cada vez mais fortalecido no corpo de Cristo. Mas se você ainda não pertence ao corpo, saiba que a oportunidade ainda está aberta, porque Deus é longânimo, misericordioso e bondoso. Por isso nos dá tempo suficiente e condições, né, para que possamos conhecer a verdade que é Jesus e nos ligarmos ao corpo de Cristo, à Igreja de Jesus. Porém, não sabemos até quando essa oportunidade irá durar. Também não sabemos quanto tempo, né, ainda teremos nessa terra. Cada um de nós tem a sua hora, né? Então, a hora de entrar no corpo é agora. Entregue a sua vida a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, para que receba o perdão, né, e seja agregado ao corpo de Cristo, à sua igreja única e verdadeira. Então é isso, ficamos por aqui. No próximo episódio nós vamos continuar esse estudo, né, vendo outras comparações que a Bíblia faz em relação à igreja universal, Igreja de Cristo como corpo, e vamos ver as outras comparações como noiva, como família de Deus. Ok? Então é isso, Deus abençoe grandemente a sua vida, fique em paz e até o próximo episódio.